Olá pessoal, eu sou a professora Gisele Mendes, da Universidade Estadual de Maringá, e nós vamos agora inaugurar um novo quadro no nosso canal do YouTube, intitulado Julgado Penal. No quadro Julgado Penal, nós vamos falar de julgamentos históricos que aconteceram no Brasil a respeito da aplicação e da interpretação da lei penal, ou de leis que tenham conteúdo penal e que marcaram época, esses julgamentos, justamente por deslindar questões importantes e assinalar qual a melhor interpretação, ou qual é o melhor critério de aplicação de algumas leis que têm conteúdo penal no Brasil. É importante destacar que esse quadro não se intitula Jurisprudência Penal, ok, pessoal? Porque nós não vamos tratar aqui de uma sequência de julgamentos uniformes num determinado sentido, como eles se desenrolaram no decorrer da história, para chegar até um determinado julgamento pontual. Nós vamos tratar especificamente de um julgado, por exemplo, uma DIN, uma ação direta de inconstitucionalidade, uma DO, uma ação de inconstitucionalidade por omissão, um HC, um habeas corpus, um mandado de segurança, algum julgamento pontual que tenha transcendência penal, que seja importante para a gente entender a interpretação e aplicação de uma dada lei penal no Brasil. Então, fiquem agora com o nosso primeiro quadro, Julgado Penal, e até a próxima. Bom, o nosso quadro Julgado Penal de hoje, ele vai narrar o histórico da ação direta de inconstitucionalidade 3510 perante o STF. Então, a DIN 3510 de 2005, ela tem, e que finalmente foi julgada em 2008, em maio de 2008, ela tem uma transcendência muito importante, porque ela questionou como ação direta de inconstitucionalidade, que é a constitucionalidade da Lei 11.105 de 2005, a chamada Lei de Biossegurança. Essa DIN, pessoal, ela foi impetrada pelo então Procurador-Geral da República do Brasil, Cláudio Fonteles, perante o STF, para questionar a constitucionalidade do artigo 5º da Lei de Biossegurança. Artigo 5º da Lei 11.105 de 2005. Logo que a lei foi publicada, ele questionou através da DIN e finalmente no dia 28 de maio de 2008, finalmente a DIN foi julgada. Vamos ver qual foi o resultado então. Bom, o que o Cláudio Fonteles alegava, Procurador-Geral da República? Ele dizia que o artigo 5º da Lei de Biossegurança, Lei 11.105 de 2005, ele era inconstitucional. Porque esse artigo ele permite a utilização de embriões humanos para pesquisa, para fins de pesquisa ou terapia no Brasil, e coloca ali algumas condições. Segundo o Procurador-Geral da República, Cláudio Fonteles, na época, esse artigo violava, então, a nossa Constituição Federal, que protege a vida humana, também no artigo 5º dos direitos fundamentais, e viola também a dignidade humana, segundo o procurador colocava na DIN 3510, porque permite a utilização de embriões humanos, a instrumentalização de uma forma de vida humana para fins de pesquisa ou terapia. Então, o artigo 5º, que foi justamente o dispositivo questionado perante o STF na DIN 3510, ele diz literalmente, é permitida para fins de pesquisa e terapia a utilização de células-tronco embrionárias obtidas de embriões humanos produzidos pelas técnicas de fertilização in vitro, e coloca algumas condições. Então, vamos analisar essa DIN e ver qual foi finalmente o resultado dela. Nós temos que os embriões humanos que são gerados em clínicas de reprodução assistida, através das técnicas de fertilização in vitro, que são técnicas diferentes da inseminação in vitro, que é a inseminação artificial que acontece dentro do corpo da mulher, a fertilização acontece fora do corpo da mulher. E esses embriões são gerados, então, de forma artificial para aqueles casais que têm dificuldade de se reproduzir da forma natural. Então, eles contam hoje com essa tecnologia, que é uma tecnologia muito moderna, que começou a entrar em voga a partir do final da década de 70. O primeiro bebê de proveta do mundo, que é a Louise Brown, data de 1978, não é? Então, é uma técnica que tem aí os seus 40 anos de idade, recente, mas logo veio o direito tentando regulamentar a ética por trás dessas técnicas e também, principalmente, o direito, né? Ou seja, como ficaria, então, questões ligadas à paternidade e também agora a utilização de células-tronco. As células desses embriões, pessoal, que são formados in vitro, elas são células-tronco, justamente porque elas podem formar como se fosse o tronco de uma árvore todas as células do organismo humano, ok? Então, nós temos o tronco, que são essas células embrionárias, que são totipotentes, ou seja, podem formar todas as células do nosso organismo, células dos olhos, da pele, células dos músculos, do cabelo, do fígado, do pâncreas, enfim, são células maravilhosas, são células realmente mágicas e que podem, por outro lado,
também ser utilizadas para fins terapêuticos. Ou seja, como essas células são células-tronco, elas podem ser manipuladas através de critérios de diferenciação, de substâncias diferenciadoras, para formar células específicas, como, por exemplo, células nos nossos cérebros, células neuronais, e com isso buscar a cura de doenças, como o mal de Parkinson, mal de Alzheimer e outras doenças degenerativas. Podem dar lugar a células da pele, no caso de substituição da pele resultante da queimadura, né, de pacientes queimados. Podem formar células do pâncreas que vão produzir a insulina, do qual os pacientes diabéticos são carentes. Então, são células que realmente podem, a partir de determinadas técnicas de terapia genética, formar todas as outras células do organismo humano e curar, sim, doenças. Essa medicina, que é chamada medicina regenerativa, ela está ainda em vias de experimentação em relação a essas doenças que eu citei, mas realmente, se não há ciência, se não há utilização das células embrionárias humanas para esse fim, então, as chamadas células-tronco, então acaba que a ciência não evolui no sentido da cura dessas doenças a partir da medicina regenerativa, que é esse braço da medicina novedoso e que trata da terapia gênica. Bom, então o Brasil, a partir de 2005, com a Lei 11.105, a Lei de Biossegurança, passou a autorizar a utilização dessas células-tronco. Mas veio a polêmica. A DIN 3510, que nós estamos tratando, foi justamente impetrada com esse fim. Dizer que se esses embriões podem ser utilizados, então é uma violação clara ao direito à vida, que é um direito constitucional fundamental de todo ser humano, e também do princípio da dignidade da pessoa humana, que está no artigo 1º, inciso 3º da Constituição, porque se instrumentaliza um ser humano. Impetrada a DIN, vocês imaginam o tamanho da discussão que houve perante o STF, não é, gente? Porque justamente ficava a questão do que valia mais e se a Constituição Federal não estava sendo violada, que é justamente o objeto da DIN em relação a essa lei de biossegurança, a Lei 11.105. O que os ministros decidiram? Bom, por 6 votos a 5, o julgamento foi muito apertado, eles decidiram por maioria que sim, que realmente o artigo 5º ele é constitucional e que a ADIM era improcedente. Então, foi julgada a improcedência da ADIM 3510. O relator, que é o ministro Carlos Aires Brito, ofereceu diversos argumentos interessantes. É preciso dizer também que durante o julgamento da ação, que foi muito polêmico, muitos pacientes, né, dessas doenças que eu narrei, né, pacientes tetraplégicos ou pacientes de doenças degenerativas, diabéticos, eles foram até o STF fazer justamente essa manifestação em prol da constitucionalidade da ADIM, que finalmente foi julgada improcedente, e a Lei 11.105 julgada constitucional. Segundo Carlos Aires Brito e os 5 ministros que o acompanharam nessa votação, não há violação do direito à vida, e muito menos do princípio da dignidade da pessoa humana. Por quê? Em primeiro lugar, alguns cientistas foram levados até o STF para explicar quando começa a vida humana, né? Cientistas, biólogos, médicos, para mostrar que a vida humana começa depois da fecundação do óvulo pelo espermatozoide e que ali não haveria uma vida humana objeto de proteção por parte do direito. Mas o mais importante, nós temos que diferenciar o campo ontológico do axiológico, né? Não é quando começa a vida humana, é fato que existe vida humana desde a fecundação do óvulo pelo espermatozoide, gente. Isso aí é ontológico, isso está no mundo do ser, né? Não podemos mudar isso. É uma vida humana, uma forma de vida diferente de todas as demais que tem no universo. Agora, quando começa a proteção jurídica da vida humana? Essa é a pergunta axiológica que nós temos que responder. Quando deve o direito proteger essa forma de vida humana? Então, os cientistas foram até lá e, claro que eles debateram se havia ou não forma de vida humana, mas nós podemos deixar muito claro que há uma forma de vida, mas que essa forma de vida não é protegida pelo direito, foi o que os ministros decidiram, até que ela seja implementada no útero de uma mulher. Ou seja, essas formas embrionárias que estão congeladas em muitas clínicas de reprodução assistida, elas são sim vida humana e elas têm uma certa regulamentação, como nós vamos falar, de proteção, mas isso fica excluído no momento em que está sendo utilizado para fins de pesquisa ou terapia, como a gente já colocou, que são fins maiores, que podem salvar e curar doenças de pessoas que já nasceram, diferentemente dessas formas de vida que ainda não foram implementadas no útero de uma mulher. Então, o direito não precisa protegê-las contra essas manipulações, porque as manipulações visam fins legítimos, que são a pesquisa e a terapia. Então, há sim uma forma de vida humana muito importante, mas essa forma de vida não é protegida por nenhum tipo penal. Não se trata de aborto, né, que também vai acontecer só depois do início da gestação, só depois que esse embrião ele é implementado no útero de uma mulher, e a partir dali também nós temos o começo da gestação. Esse momento é chamado de nidação.
momento em que o embrião humano ele se cola à parede do útero materno. Se isso não acontece de forma natural ou artificial numa clínica de reprodução assistida, então nós temos uma forma de vida humana, mas ela não vai ser objeto do crime de aborto. Outro crime que nós devemos levar em conta, já que se trata de um julgamento que tem transcendência penal, né, o nosso quadro se intitula Julgado Penal, é o artigo 24 da Lei de Biossegurança. Tá? Quem quiser conferir, esse artigo ele contém um crime que é justamente de utilizar embrião humano em desacordo com o disposto no artigo 5º da lei. Ou seja, uma lei penal em branco, uma lei penal em branco imprópria, porque se remete ao próprio texto da Lei de Biossegurança. Utilizar embrião humano em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da lei. Isso é um crime que tem pena de 1 a 3 anos de detenção. Então, se os ministros decidissem que esse artigo 5º não deve ter aquela redação, ou deveria ser simplesmente excluído, né, por inconstitucionalidade, então o crime também seria alterado, já que não se poderia utilizar embrião humano de forma alguma, mas é somente em desacordo com o que dispõe o artigo 5º da lei, lei penal em branco imprópria, já que a própria lei se regulamenta, né, não é a lei penal em branco própria de decretos e resoluções, sobre a qual nós já falamos aqui no nosso canal. Então nós temos o crime apenas quando o cientista desobedece o artigo 5º da lei. E o que dispõe o artigo 5º da lei, que teve a sua constitucionalidade arguída perante o STF? Que é possível utilizar embriões humanos para fins de pesquisa ou terapia, desde que há algumas condições importantes no artigo 5º, ok? Que eles sejam inviáveis, ou seja, eles não podem ser utilizados para fins de reprodução humana, eles não vão gerar um ser humano viável, ou então, em segundo lugar, que eles sejam viáveis, mas estejam congelados há mais de 3 anos na data de publicação da lei, ok? Há um fator temporal, né, que eles já estejam congelados há pelo menos 3 anos no momento em que a lei penal, em que essa lei, que é uma lei penal também, foi publicada, ou seja, 24 de março de 2005. Então, todos os embriões com 3 anos ou mais, eles já têm uma certa maturidade, não foram utilizados, por exemplo, para o projeto de parentalidade de um casal e podem ser utilizados para pesquisa ou terapia. Ou mais, se eles não têm 3 anos, aí o próprio artigo 5º coloca, eles têm que maturar, ou seja, eles têm que aguardar esse prazo de 3 anos para poderem ser utilizados. E é necessário também, coloca o artigo 5º, que haja o consentimento, isso é importantíssimo, dos genitores, das pessoas que doaram material genético, né? Não são os pais, ainda nós não temos aí o embrião implementado, mas dos genitores e daquelas pessoas, portanto, que disponibilizaram material genético para a formação do pré-embrião. Importante dizer que esse material genético não pode de forma alguma ser vendido, ser comercializado, isso também proíbe o artigo 5º da Lei de Biossegurança, ok? Bom, então nesses casos de pesquisa ou terapia, os embriões humanos podem ser utilizados. E um argumento importante que Carlos Aires Brito desenvolveu, e ele coloca ali de uma forma muito bonita e poética, né, é que nós temos um conflito entre, porque não há uma violação da vida, nós já explicamos, mas também da dignidade, ou seja, porque não há problema em se utilizar e de certa forma se instrumentalizar esses embriões, que até o momento da sua anidação são chamados de pré-embriões, né? Não é um termo técnico, mas se utiliza bastante para diferenciar do embrião, que seria aquele ser humano depois da implementação no útero materno, até os 3 meses de gestação. Bom, ele diz, não há instrumentalização. Vejam bem, nós estamos tratando de salvar vidas humanas já nascidas, que padecem enfermidades gravíssimas em relação às quais não há outra forma de salvação nesse momento. A maior aposta da ciência, da pesquisa da medicina regenerativa é nas células tronco-embrionárias. Então, nós estamos ali numa situação de estado de necessidade, ok, pessoal? Nós temos, por um lado, uma forma de vida, nós já falamos, é uma forma de vida humana, ainda nos seus primeiros momentos, né, embrionários, e nós temos uma vida já nascida, já desenvolvida e que padece uma grave doença. Nessa situação de estado de necessidade, ou seja, balanceamento de bens, vida humana, mas uma vida humana já nascida, que vale mais, haja vista as penas que nós temos para crimes contra a vida humana independente de já nascida, né? O homicídio, por exemplo, é mais grave que o crime de aborto, é mais grave que esse crime que nós vimos aqui na Lei de Biossegurança, no artigo 24. Então, essas formas de vida que já nasceram, elas têm um maior valor perante o direito penal e elas precisam ser salvas nesse momento em que se pode pesquisar com células-tronco para fins de pesquisa e terapia e até para a cura dessas doenças, ok? Então, quem utiliza esses embriões obedecendo ao artigo 5º da lei não comete o crime, ele se torna completamente atípico, né, porque não viola o artigo 5º, o cientista que utiliza para esses fins. E mais, por trás dessa autorização, nós temos aí uma remissão, uma causa excludente de juridicidade ou de ilicitude,
que é o estado de necessidade. Entre uma vida e outra vida, vale mais aquela vida doente que precisa das pesquisas para sua salvação, para sua cura, ok? Então, finalmente, a DIN foi julgada improcedente, a DIN 3510 perante o STF, que questionou a constitucionalidade da Lei de Biossegurança, da Lei 11.105/2005 no Brasil. E por 6-5, os ministros decidiram que a lei é constitucional e que ela pode ser aplicada e que, portanto, a terapia com células tronco embrionárias deve prosperar no Brasil e está autorizada. Bom, por hoje é só, nós ficamos aqui com o nosso quadro Julgado Penal, espero que vocês tenham gostado e voltamos proximamente com mais assuntos relativos a julgados famosos e importantes sobre a lei penal. Muito obrigada!